nós vamos entrar agora na parte final dessa maratona de assuntos sobre neurofisiologia e nós vamos falar agora um pouco dessas funções cerebrais superiores. Que funções são essas? Nós vamos entender mais aí pra frente como acontece a memória, quais são os mecanismos de memória, os tipos de memória, como se dá o aprendizado, como se dá o processamento da linguagem, o que é linguagem, como acontece o sono, o que é sono, quais são os estágios do sono. A gente vai tentar ver nessa aula, eu prometo não ser muito longo, e ser objetivo com aquilo que realmente vocês precisam saber. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo que eu esclareço. Então, nós vamos começar a falar de aprendizado e memória. O aprendizado ele vai ser ele vai andar em conjunto com a memória. Mas por que ele anda em conjunto com a memória? Porque eles vão ter correlação. E essa correlação deles a gente vai entender pra cá. Então, eu vou começar classificando, tipo, definindo o que seria o aprendizado. O aprendizado ele refere-se a uma mudança no comportamento, ele vai ser a aquisição de novas informações e conhecimento, enquanto a memória ela já vai ser o processo de codificação e armazenamento da informação e fatos obtidos através de experiências, sejam elas vividas ou ouvidas, mas serão armazenadas. A memória será responsável por esse processo. Assim, a memória ela vai se classificar, se diferenciar de acordo com a duração dessa memória, o tipo de informação recebida e as estruturas encefálicas que estarão envolvidas. Aqui nessa parte a gente vai tentar exercitar um pouco essa memória e dar alguns exemplos constantes, comuns do nosso cotidiano. Você lembra o que vestiu na aula passada? Você. E aí, lembra o que vestiu na aula passada, que faz tempo que foi essa aula, né? Digamos que com essa quarentena as atividades estejam paradas, faz tempo que foi essa aula. Quem estava no seu último aniversário? Você lembra quem estava no último aniversário? Que aulas você teve na semana passada? Você lembra as aulas que vocês tiveram na semana passada? De qual assunto? Qual o dia do seu aniversário? Essa obviamente que é bem difícil de esquecer. Vocês vão entender que tipo de memória é esse. Ela é ela é estimulada constantemente, então não é uma memória, não é um evento que a gente esquece sempre. Onde você estava no carnaval do ano passado? Esses são apenas alguns exemplos de informações que você pode lembrar ou não. Dependendo da informação, você lembra ou não. E aí nós temos exemplos de memórias que frequentemente usamos, mas tem coisas e situações que dificilmente a gente lembra. Tipo, a data do nosso aniversário são coisas que é frequente, todo mundo tem, todo ano acontece, aquilo é marcado por uma série de eventos. Então, isso são memórias que a gente sempre usa, utiliza, então é mais difícil de esquecer. Momentos que marcam eles são mais difíceis de esquecer. Então, por isso a importância desses eventos. Então, pessoal, aqui nessa parte tá os tipos de memória que nós iremos trabalhar, ou como elas são subdivididas, como elas se organizam. É importante vocês saberem que nós temos um sistema de memória e essa memória ela vai ser diferenciada inicialmente em memória de curto prazo e memória de longo prazo, no qual essa memória de curto prazo ela vai ser dividida em memória imediata e memória de trabalho. A gente vai entender isso lá para frente. Enquanto a memória de longo prazo, ela vai ser dividida em memória declarativa e não declarativa, sendo que dentro da memória declarativa eu tenho duas memórias muito importantes, que é a memória episódica e a memória semântica. Então, vamos começar a falar desses componentes da memória. Em relação ao tempo, ao quanto tempo dura uma memória, a memória ela vai se dividir em três tipos em relação à sua duração. Assim, nós teremos a memória de trabalho, a memória de longo prazo, a memória de curto prazo.
Essas memórias de longo prazo, elas são recordadas após dias, meses, anos e dificilmente elas são esquecidas, que é o caso do seu aniversário. São memórias de longo prazo, dificilmente você esquece, porque elas sempre são recordadas. Então, eu tenho também a memória de curto prazo, que elas duram poucos segundos, normalmente segundos a hora, e são facilmente esquecidas. Exemplo, a prova. Vocês estudam, nós estudamos, vocês estudam, gravam os conteúdos, fazem a prova, na maioria das vezes, né? Fazem a prova e depois esquecem. Estudaram para aquele momento, estudaram para aquela prova. É um exemplo de memória de curto prazo. Por quê? Já você faz a prova na segunda, já na quarta você já não lembra tanto das informações. Você já não lembra de tudo que você estudou. E temos a memória de trabalho, que ela funciona como um armazenamento temporário da informação. Ou seja, ela tem uma capacidade limitada e exige repetições. Então, alguns estudos acreditam que essa memória seja parte da memória de curto prazo. Por isso que eles tentam incluir a memória de trabalho dentro da memória de curto prazo. E ela atua justamente, essa memória de trabalho vai atuar no momento em que a informação ela está sendo adquirida, retendo a informação por alguns segundos. E então ela vai destinar para ser guardada por períodos mais longos ou até mesmo para ser descartada. Então a memória de trabalho ela vai ser basicamente isso, um armazenamento temporário. Mas então, como é que se dá a consolidação dessa memória? Como é que ela é armazenada a longo prazo? Esse mecanismo ele vai funcionar da seguinte forma: caso essa memória ela não seja consolidada, ela é esquecida. Mas quando eu tenho a consolidação dessa memória, vai estar relacionada numa armazenação por um longo período de tempo, um longo tempo. Então, por isso é a consolidação, para ser guardada por um longo período. Então, nós vamos ter duas formas dessa memória ser armazenada. No primeiro momento, nós vamos ter uma informação sensorial, que pode ser um texto que eu leio, uma imagem que eu vejo, ou até mesmo um som que eu escuto. Essa informação ela vai ser armazenada por um curto prazo. E aí sim ela entra no processo de consolidação, e que seria o reforço dessa memória. E ela vai ser armazenada por um longo prazo. Mas nem sempre acontece dessa forma. No segundo caso, eu tenho a informação sensorial e eu tenho uma consolidação direta para armazenar por um longo prazo. Ah, mas em que situações acontece isso? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou tentar explicar uma situação. Quando estamos correndo perigo, uma situação de estresse, onde, por exemplo, eu sofri um assalto, o meu cérebro ele já tem a situação marcada. E aquele momento de risco, de medo, sempre eu vou sentir quando eu estiver em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, eu passo por uma rua escura, nessa rua escura eu fui assaltado. Próxima vez que eu passar por essa rua ou próximo dessa rua, eu já tenho um medo, eu já evoco o sentimento de medo, porque essa é a minha memória que ela não passou por curto prazo, ela já foi diretamente para a consolidação por uma memória de longo prazo. Ou seja, essa memória ela não é uma memória de curto prazo que depois poderá ser esquecida. Ela vai se tornar uma memória de longo prazo. Ela não vai passar pelo processo de curto prazo. Ela vai ser logo consolidada para um processo de longo prazo. São esses dois mecanismos mais simples que a gente tem da consolidação da memória. E nessa conversa, né, de armazenamento, de onde que fica guardada essa memória, nós vamos tentar entender onde e como acontece esses processos de armazenamento. Então, as memórias elas são armazenadas ao longo de estruturas cerebrais, em conexões principalmente entre neurônios. Quando tem umas conexões entre neurônios nessas estruturas cerebrais, essas memórias são armazenadas. As memórias de curto prazo elas são processadas na parte frontal do cérebro, em uma região altamente desenvolvida que vocês já conhecem, que é o lóbulo pré-frontal. Assim,
A memória de curto prazo, ela vai ser convertida em memória de longo prazo no hipocampo, onde acontece a solidificação dos padrões de conexões que formam uma memória. Ou seja, eu não tenho somente uma parte envolvida, eu tenho ali primeiro onde fica por um tempo e depois onde vai ser consolidada essa memória, onde ela vai ser armazenada, que está muito relacionada ao hipocampo. Então, muitos artigos, estudos dizem dessa importância das conexões entre as partes do nosso cérebro. Então, é importante a gente ver que essa memória ela vai ter vários lugares que ela vai passar por um processo até que ela seja consolidada para se tornar uma memória de longo prazo. Aqui a gente vai tentar se atentar rapidinho para essa imagem que mostra a localização do hipocampo, que é onde acontece a transformação da informação da memória de trabalho para a memória de longo prazo. Lembra que a memória de trabalho ela era um armazenamento temporário, perdão. A informação ficava por um tempo pequeno ali. E depois ela se tornaria de longo prazo. Caso ela não se tornasse, ela era descartada. Pessoal, então, em relação ao tipo de informação armazenada, nós vamos ter outros dois principais tipos de memória, que é a memória declarativa ou explícita, na qual a informação ela é armazenada e evocada de fatos e de dados lembrados ao nosso conhecimento através dos sentidos e dos processos internos do cérebro, como associação de dados, dedução e a criação de ideias. Esse tipo de memória, elas precisam do trabalho conjunto de áreas do córtex cerebral e do hipocampo. Além disso, essa memória está relacionada à capacidade de aprender e, consequentemente, conscientemente, podemos dizer, lembrar de fatos e eventos cotidianos. Para finalizar esse tipo de memória, é importante frisar que a memória declarativa ela inclui a memória de fatos vivenciados pela pessoa, que é denominado de memória episódica, e também de informações adquiridas pela escrita, visualizações ou até mesmo som, que é conhecida como a memória semântica. Outro tipo de memória relacionada ao tipo de informação é a não declarativa implícita, que estão mais relacionados a habilidades motoras, sensitivas e intelectuais. É importante a gente lembrar, como a gente viu lá em plasticidade sináptica, que a memória ela envolve uma persistente mudança nas sinapses, ou seja, nas conexões entre os neurônios. E essas mudanças ocorrem a curto prazo através de eventos bioquímicos que afetam a força das sinapses relevantes e também o que é importante frisar nesse modelo de estudo da memória, que é o fenômeno de potenciação de longa duração, que é o LTP, como a gente já falou lá em plasticidade, que é o aumento duradouro na força de uma resposta sináptica após sua estimulação. E o LTP ele vai ocorrer principalmente naquela parte no hipocampo, bem também como ele vai atuar no córtex cerebral e outras áreas do cérebro envolvidas em várias formas de memória. Agora nessa reta final, eu vou falar um pouco sobre algumas patologias que estão relacionadas à memória, sendo que eu vou tentar falar de forma breve só as principais características para vocês entenderem qual é a relação com o assunto, mas eu acredito que vocês estudarão algumas dessas patologias mais lá para frente em outras disciplinas ou já até mesmo estudaram. Eu vou começar a falar da amnésia, que ela vai ser caracterizada principalmente pela perda da memória, podendo ela ser uma perda parcial ou total, e ainda mais pode ser caracterizada pela incapacidade de formar novas memórias. Uma vez que muitas áreas do nosso cérebro estão envolvidas na memória, lesões quase em qualquer lugar do cérebro eles podem causar amnésia. A forma como a amnésia é causada, ela ainda não está completamente compreendida, ainda está em fase de estudos. Mas sabe-se que a duração da perda de memória, ela depende da gravidade da lesão que a causou.
ou seja, do tamanho, de como essa lesão atingiu. Existem dois principais tipos de amnésia, que é a retrógrada, que é quando há uma perda de memória anterior ao trauma sofrido. Supondo que a pessoa ela sofreu um acidente, ela teve um trauma e a partir daquele dia, daquele trauma, daquele momento, a pessoa ela já não lembra de coisas de um passado que foi recente, que é diferente da amnésia anterógrada, que a partir do momento do trauma, a pessoa ela já não forma mais memória. Ou seja, a partir daquele momento que eu tive a lesão, que eu tive o trauma, aquele dia que aconteceu tal acidente, tal coisa, eu já não lembro mais do que do eu já não tenho mais a formação de memória. Então, basicamente, amnésia é isso. Eu acho que vocês escutam, às vezes, quando alguém esquece alguma coisa, vocês até brincam, ah, tá com amnésia. Isso basicamente é o mecanismo da amnésia. Outra patologia envolvida com a memória é a doença de Alzheimer, que ela é uma perda progressiva da função mental. E isso é caracterizado pela degeneração do tecido do cérebro, incluindo a perda de células nervosas. Eu acho que eu comentei isso com vocês em outra aula, sobre essa teoria de que eu tinha níveis baixos de dopamina também. Eu acho que eu devo ter falado isso sim. O esquecimento de fatos recentes é um sinal precoce. Então, como a gente identifica, a maioria dos médicos, eles pedem para fazer os exames e a pessoa normalmente relata que está esquecendo e a gente começa a cuidar, fazer o tratamento, seguir o protocolo. Esse também esquecimento, ele é seguido pelo aumento da confusão e prejuízos de outras funções mentais. Por exemplo, eu vou ter problema a utilizar a linguagem, a compreender a linguagem, e isso acaba afetando a realização das minhas tarefas diárias. Normalmente, eu tenho uma progressão dos sintomas, fazendo com que essas pessoas elas se tornem mais dependentes dos outros. E isso não é legal para minha autoestima e para de ninguém, porque eu me torno dependente de alguém. Fisiologicamente falando, no Alzheimer acontece a degeneração de neurônios corticais. As partes degeneradas, elas destroem as células nervosas, o que faz com que reduza a capacidade de respostas a mensageiros químicos que transmitem os sinais entre as células nervosas do cérebro, que são os neurotransmissores, que a gente falou anteriormente em outras aulas. Então, pessoal, basicamente a memória é isso. Eu acho que não tem muito assim o que dificultar para vocês. Eu falei do LTP, de como ele está envolvido, e a gente estudou isso lá na aula de plasticidade, que eu até citei também em relação à memória. Bom, pessoal, dando continuidade, outra função superior importante é o neurodesenvolvimento da linguagem. Eu vou começar a falar para vocês sobre a definição de linguagem, mais ou menos de como acontece e onde é armazenada. A comunicação, ela é uma atividade social rica e complexa que envolve competências linguísticas, conectivas e também pragmáticas. Assim, para que eu tenha uma linguagem eficaz, implícita, inúmeros processos, entre eles o desenvolvimento dos pensamentos a serem comunicados, a formulação a ordem dessas palavras, a aplicação das regras gramaticais, os movimentos musculares para produzir um discurso verbal. Isso tudo são processos que estão envolvidos para que eu consiga ter uma linguagem eficaz, para que eu consiga transmitir para vocês uma linguagem que vocês possam entender e compreender aquilo que eu esteja falando. E para que tudo isso aconteça, a habilidade da linguagem requer a entrada de informações sensoriais, principalmente da audição e da visão, que são as formas que a gente tem de aprender. Eu estou escutando uma videoaula, eu estou vendo o slide, eu estou copiando do quadro, eu estou escutando o professor explicar. Então,
Com isso, acontece o processamento dessas informações em vários centros do córtex cerebral e a coordenação de sinais motores para que eu tenha a vocalização e a escrita, que também é uma forma de linguagem. Então, no hemisfério esquerdo do cérebro é onde estão localizados os centros da linguagem. Diante disso, temos a linguagem como um fenômeno cognitivo complexo e bem desenvolvido no cérebro humano. Esses são os lobos cerebrais que estão envolvidos na linguagem, ou parcialmente ou de forma integral, que participam sempre para que eu tenha a formação dessa linguagem, para que eu consiga expressar aquilo que eu quero. Acredito então que nos lobos cerebrais eu tenha toda uma estrutura complexa que vai estar envolvida nisso. O cérebro humano ele pode ser dividido superficialmente em quatro partes, que são essas partes. Cada uma com a sua função específica e as suas divisões elas são denominadas de lobos cerebrais, como vocês estão vendo. Nós temos o lobo frontal, que ele está localizado bem na frente do cérebro. O lobo frontal vai ser a área responsável pelo planejamento de ações e pelo como eu posso falar, é onde eu vou organizar as minhas ações. Mas e aí, o que, que tem a ver com linguagem isso? É que essa região ela é também responsável pela fala, escrita e principalmente pela linguagem articulada. Dos quatro lobos, o frontal é aquele que possui a maior importância cognitiva de todos. É neles que estão localizados o córtex motor e o pré-frontal. O primeiro, como eu posso dizer, o primeiro, ele controla as atividades motoras voluntárias e o segundo, ele já vai ser responsável pela aprendizagem motora e os movimentos de precisão, no caso, o córtex motor. Ele vai cuidar, vai controlar essa, essas atividades motoras voluntárias, enquanto o pré-frontal, o córtex pré-frontal, ele já vai ser responsável pela aprendizagem motora e movimentos de precisão. Depois de que temos o córtex pré-frontal, quando eu tenho danos nele, eu prejudico o planejamento e a velocidade desses movimentos automáticos, como no caso falas e gestos. Tem muita gente que fala gesticulando. Eu sou uma pessoa que falo gesticulando. Eu estou aqui gravando essa aula, mas eu estou gesticulando. Então, se eu tenho um dano nesse córtex pré-frontal, eu posso prejudicar o planejamento da minha informação, daquilo que eu quero expressar, e a velocidade desses meus movimentos automáticos. Nós temos também o lobo occipital, na parte inferior do cérebro e fica coberto pelo córtex cerebral. Ele é responsável essencialmente pela visão. Por isso que ele também é conhecido como córtex visual, como a gente viu em outras aulas. Então, quando eu tenho uma lesão nesse lobo occipital, elas causam uma deficiência, que é conhecida como agnosia. O que é essa agnosia? Ela vai ser a impossibilidade de reconhecer objetos, palavras e até rostos de pessoas conhecidas. Ela vai afetar de forma que ela vai prejudicar você quando tentar reconhecer alguém, quando tentar reconhecer algumas palavras, alguns objetos. Nós temos o lobo temporal, que ele está localizado acima das orelhas, e ele vai reunir as funções de audição e principalmente da memória. Já tinha comentado isso com vocês. E ele também vai ser responsável pelos sons, pela compreensão da linguagem e pela atenção. Por fim, eu vou ter o lobo parietal, que ele está localizado na região superior do cérebro, e o lobo parietal, no geral, ele é responsável por coordenar as sensações corporais. Então, de qualquer forma, eu tenho aquela sensação, eu preciso emitir, eu vou ter a emissão de estímulo, que eu vou tentar gerar uma resposta. A gente já conversou sobre isso antes. Então, ele também faz parte da formação dessa linguagem. Por isso que é importante os quatro lobos. Esse aqui é um slide bastante rico, que eu quero mostrar para vocês quais são as áreas envolvidas na linguagem. Tem aqueles lobos, né? Todos os quatro lobos.
mas existem áreas que atuam especificamente na função da fala, regiões que é a região do córtex cerebral e é conhecido como a área de Wernicke, na junção do parietal com o temporal e occipital. Fica a área da Broca, que a gente pode falar área de Broca, área da Broca, eu falo, mas eu costumo falar área de Broca, que fica na parte posterior do lobo frontal, próximo ao córtex motor, mostrado na imagem abaixo. Então, é mais ou menos essa localização, essas são as principais áreas envolvidas na formação de linguagem. O que sabemos é que até hoje a maioria dessas áreas ela vem de estudos de pessoas com lesões no encéfalo. Eles pegavam essas pessoas com lesões no encéfalo para fazer esses estudos. Nessa segunda imagem, nós temos o escaneamento por TEP, que é um tipo de tomografia por emissões. Os neurônios eles vão captar a glicose radioativa, que vai demonstrar mais ou menos essa imagem aí. E dá para perceber que de acordo com as funções, eh, de acordo com as funções nós percebemos a ativação de áreas do cérebro e lobos que nós vimos anteriormente. Ou seja, quando eu tenho ouvindo palavra, eu tenho ativação de tal lobo. Quando eu estou vendo as palavras, eu tenho ativação de outro lobo. Quando eu estou falando ou quando eu estou citando palavras. Então vocês vê as áreas que estão envolvidas, os lobos que tem esse envolvimento. Aí em cima eu deixei uma questão que é em relação a essa figura aí, dessa, desse escaneamento por TEP, que é para vocês resolverem e vai ajudar vocês a fixar o assunto. Basicamente, essas duas áreas que estão envolvidas, a área de Wernicke e a área de Broca. Mas e aí, Alessandro? Como é que acontece o processamento dessa linguagem? Eu tenho sinais de entrada, que esses sinais de entrada eles vão para a área de linguagem e a partir depois que eles vão para a área de linguagem, eles podem tanto vir do córtex visual, que eu tenho quando eu tenho uma leitura, como do córtex auditivo quando eu escuto, ouço algo. Estes sinais sensoriais, eles vão primeiro para a área de Wernicke e depois eles vão para a área de Broca. Após a integração e processamento, os sinais provenientes da área de Broca, ao chegar no córtex motor, eles iniciam uma ação de fala ou escrita. Só que aí, normalmente, quando eu tenho um dano dessas áreas, eu tenho um prejuízo dessa função. E esse prejuízo, eles vão derivar patologias. E aí vocês percebem na imagem, quando eu tenho a palavra escrita e quando eu tenho a palavra falada, que é o mecanismo que eles passam para que a gente tenha a informação expressa. Então, em casos de dano na área de Wernicke, uma pessoa ela pode ter dificuldade de compreender a informação falada ou visual. Além disso, o discurso ele pode não ter uma coerência, pois ele vai ser incapaz de encaixar as palavras. Ou seja, quando eu tenho uma afasia receptiva, ele vai estar relacionado com danos à área de Wernicke. Essa pessoa ela vai ter dificuldade de compreender, principalmente essas informações faladas ou visuais, as palavras, o discurso ele já não vai ter muita coerência. E aí, de acordo com a imagem que vocês viram anteriormente, vocês percebem que a lesão acontece naquela área que mostra onde fica a área de Wernicke. Eu também vou ter a afasia expressiva, que é essa condição, ela é conhecida como afasia expressiva pelo fato ou afasia da Broca, tem gente que fala afasia da Broca, afasia expressiva, tanto faz. As pessoas com esse tipo de afasia, elas entendem a linguagem falada e escrita desde que sejam simples e sem ambiguidade. Quando eu tenho uma palavra que não é simples e que tem sentido, outros sentidos, tem ambiguidade, frases com ambiguidade, eu não consigo processar. Eu tenho dificuldade. Então, eu vou também ter essa dificuldade de interpretar essas frases complexas com vários elementos ligados entre si. Ou seja, essa dificuldade, ela aparece com déficit de memória de curto prazo. E além disso, acredita-se que pessoas também têm a dificuldade de falar ou escrever a sintaxe normal. Ou seja, não vou poder
escrever como uma pessoa que não tem uma lesão nessa área de broca. Quando eu não tenho um dano nessa área de broca, eu tenho dificuldade para expressar isso. Pessoal, essa parte de linguagem ela é bem simples mesmo. O que a gente precisava entender são as áreas envolvidas, principalmente como acontece o processamento de linguagem, mas essas são as duas patologias que mais acometem, não vai ser isso. Então, qualquer dúvida podem me procurar. Oi, pessoal, para finalizar essa parte de funções superiores, nós temos que entender um pouco da neurofisiologia do sono, como o sono acontece, os estágios envolvidos, os tipos de sono, porque sim, gente, nós temos tipos de sono e eu vou começar definindo para vocês o que é sono. O sono ele é um estado inconsciente de inatividade, resultando na falha de interação com o meio externo. Acredita-se, gente, que acontece uma suposta conexão entre o sono e a consolidação da memória. Acho que os estudos de hoje eles têm demonstrado que a privação de sono ela prejudica o desempenho em tarefas e testes. Então, galerinha, não adianta amanhecer estudando, não dormir na véspera de prova, de Olimpíadas de Neurociência e achar que vai gabaritar tudo, que vai fazer aquela prova top, aquela prova 10. Porque a propensão ao sono depende de dois fatores principais: a quantidade acumulada de privação de sono e a fase do relógio circadiano, que aumenta o sono à noite. Além disso, é importante a gente diferenciar o estado do sono do estado de coma, que o estado de coma ele vai ser o estado de inconsciência do qual a pessoa não pode ser despertada, que é totalmente diferente do estado de sono, que ela está inconsciente naquele momento de inatividade por falta de interação com o meio externo. Pessoal, como tudo tem estágios, fase, o sono não podia ficar de fora. O sono, ele também não é algo simples, assim, então, só dormir, não. Ele é dividido em estágios, principalmente em dois estágios principais, que é o sono REM, que vai ser o movimento rápido dos olhos, e o sono não REM, que vai ser o contrário. Ele já vai ter outras características. Quando dormimos, nós passamos por vários estágios, períodos de sono. Iniciamos com o estágio do sono não REM, seguido do sono REM. O sono não REM, ele ocupa cerca de 70% do tempo do sono e ele vai se dividir em quatro estágios. A classificação desse estágio, ela vai ser baseada nos padrões de ondas cerebrais registrado por eletroencefalograma. Então, essas fases, elas podem ser feitas com base em três variáveis fisiológicas, que é o EEG, o EOG e o eletromiograma. Através delas que são caracterizados esses dois padrões de sono, que é o não REM e o REM. Adentrando um pouco mais nas características dos padrões de sono, neste caso nós temos quatro etapas no sono REM. A gente vai falar do sono não REM aqui, que ele vai possuir quatro etapas em grau crescente de profundidade e aumento progressivo de ondas. Lembra que eu falei anteriormente? E nesse tipo de sono, nós temos o relaxamento muscular, mantendo a tonicidade basal. O corpo ele vai se movimentar principalmente só para ajustes da posição corporal. Logo quando a gente começa a dormir, é o primeiro estágio do sono, a primeira fase, é só a fim de ajustar a posição corporal. Aqui nós temos uma tabelinha ou tabelona, como vocês queiram entender, para vocês prestarem, printarem ou até copiarem essas informações que são mais detalhadas do sono não REM, de acordo com seus estágios. Dentro do sono REM nós vamos ter a parte do sono leve, o sono verdadeiro. Os estágios 3 e 4 eles já são usualmente agrupados como um único estágio, que é chamado de estágio sono delta ou sono de ondas lentas. Isso aí já tem a ver com os movimentos das ondas, com os tipos de ondas que são produzidas através daqueles exames, que assim foi classificado. E
Aqui é outra tabela sobre esses estágios. Essa tabela eu preparei para vocês para ficar mais resumido, caso tenha questões, para a gente trabalhar essa parte do estágio, diferenciar o estágio 1, o estágio 4, o estágio 2 e o estágio 3, no caso. Acho que eu toquei as ordens: o estágio 1, o estágio 2, 3 e 4. No ele já vai, o estágio do sono já vai ser mais superficial e fugaz. No 2 eu já tenho movimentos oculares parados e as ondas cerebrais elas já se tornam mais lentas. No três eu já tenho onda extremamente lenta. E no 4 eu não tenho movimento ocular ou atividade muscular. E assim nós vamos para o sono REM. O sono REM ele já vai ser caracterizado por movimentos rápidos dos olhos e ele já acontece no finalzinho do sono, onde a respiração já está mais acelerada e ela já está mais superficial. O aumento do ritmo cardíaco consequentemente acontece uma tensão arterial. O EEG ele já se enquadra como estágio de acordado. Como eu disse, é o finalzinho do sono. Eu já estou mais acordado do que dormindo, digamos assim. Esse ciclo corresponde a mais ou menos 25% do tempo do sono, e é nesse período que a maioria dos sonhos são fundamentais. Os sonhos acontecem e eles são de extrema importância e são fundamentais para a nossa aprendizagem, e eles já ficam totalmente se diferenciam do sono não REM. O corpo ele já se encontra mais imobilizado. Eu já tenho, exceto os olhos, que eu já não tenho tanto movimento, a respiração e o coração. Tirando isso, o resto, o meu corpo já está mais imobilizado. Aqui tem outra tabelinha para vocês printarem ou escreverem, que está mais especificando sobre o sono REM, que ele já é mais simples, ele já não tem tantos estágios. E para finalizar, eu vou falar de um distúrbio do sono que acredito que todos tenham passado, ou passam, ou estão passando, ou vão passar. Espero que não. Eu vou falar aqui da insônia. A insônia ela é caracterizada pela dificuldade em iniciar o estado de sono, ou até mesmo iniciar o sono. E em muitos casos a gente não consegue nem mantê-lo. Isso também é caracterizado, isso gera uma dificuldade, uma má qualidade de sono. Fisiologicamente, tem uma produção inadequada de serotonina pelo organismo e eu tenho um desgaste maior, até mesmo por situações unânimes, situações limite. Essa informação é mais a nível de conhecimento. Então, pessoal, é isso. Estudei muitos artigos, materiais. Eu posso mandar outros materiais complementares para vocês que possam ajudar nessa trajetória. Qualquer dúvida é só me procurar. Obrigado.